que Ele nos dá de engrandecermos o nome dEle. Irmãos, foi-me dada a oportunidade a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versículo 23. Aí a gente vai seguir pelo capítulo 20 até o versículo 16. 19 e 23, a gente continua no capítulo 20 até o versículo 16. Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhes falou Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vocês também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. E tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhe disse: Ide também vocês para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai embora, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é certo fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém. Essa reflexão, irmãos, essa passagem para a nossa reflexão nessa manhã, observei aqui que a maior parte dos nossos hinos falaram sobre serviço a Deus, e eu queria começar fazendo você pensar comigo. Vamos imagine no nosso momento atual, nós estamos vivendo aqui uma reforma na nossa igreja. Imagine nesse mês de janeiro o pastor Erivaldo está de férias e que ele colocou você, estava precisando de alguém para ser o administrador
da reforma da igreja, e ele precisou e colocou você nessa função de administrador da reforma enquanto ele estava fora. Então o pastor passou a responsabilidade para você, e você assumiu aquela responsabilidade, se empenhou, trabalhou arduamente, não conseguia nem dormir de tão preocupado com a reforma da igreja. E trabalhou, se empenhou, fez tudo o que podia, até o dia que o pastor da igreja voltou. O pastor Erivaldo volta. Quando o pastor volta para a igreja, que vai conversar com você, e você diz: pastor, a reforma que eu fiz, está tudo feito, tal, não sei o quê, a gente colocou uma laje na igreja. Então o pastor olha assim: mas você colocou uma laje? Não era para colocar laje, a igreja ia ser de telha. E então, aquele sentimento que vai vir de: poxa, eu fiz o que não devia fazer, eu trabalhei em vão. E aquele sentimento de ter se esforçado tanto para nada. É basicamente sobre isso que Jesus está falando nessa passagem, irmãos. É sobre se esforçar muito e no final de tudo a gente vê que acabou se esforçando para nada. Essa é a tônica dessa passagem. O que Jesus ele tem para nos ensinar nessa história, ele nos ensina sobre serviço e recompensa. E é sobre isso que eu quero trazer essa reflexão nessa manhã. Entendemos aqui, quando Jesus fala sobre serviço e recompensa, ele está nos ensinando como a gente pode entender o serviço a Deus e as recompensas que recebemos de Deus. A primeira observação, a primeira lição, aquilo que eu aprendo nesse texto, a primeira coisa que eu aprendo, é que nós facilmente nos enganamos a respeito do serviço a Deus. No versículo 23 a 25, essa história, ela está no contexto, essa passagem, ela está no contexto de uma conversa que Jesus teve com um rapaz que era rico. Teve um jovem muito rico que chegou até Jesus e ele perguntou a Jesus: mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus conversou com ele e depois, percebendo que ele era muito rico, disse: olha, pegue tudo que você tem, todos os seus bens, venda, dê aos pobres, me siga e você terá um tesouro no céu. Disse que aquele jovem ficou triste, se entristeceu e voltou para casa. Triste e não quis mais seguir a Jesus. Então Jesus, nesse texto aqui, começa a falar com seus discípulos e diz: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então os discípulos ouviram isso, irmãos. Aqui eu percebo, a primeira lição que aprendemos aqui é que é fácil nós nos enganarmos. Por quê? No versículo 25 diz assim: ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Em Israel, irmãos, havia uma tendência, havia uma cultura popular de se pensar que os ricos eram as pessoas mais abençoadas por Deus. Eles imaginavam que aquelas pessoas a quem Deus abençoou com riqueza, eles eram a elite de Deus, eram aquelas pessoas que Deus mais se importava, porque afinal Deus abençoou eles com riqueza. Então, no imaginário dos discípulos aqui, era o seguinte, por isso a pergunta dos discípulos, eles ficaram admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Era como se eles estivessem pensando: rapaz, se os ricos, que são os mais bem-aventurados, os mais abençoados por Deus, não pode ser salvo, então quem é que vai ser salvo? Essa era a pergunta dos discípulos, era a admiração deles. E com isso eu percebo que é fácil a gente se enganar a respeito de serviço e bênção de Deus. A gente se engana facilmente sobre quem é abençoado. E nesse texto há um engano dos discípulos ali a respeito, um engano do imaginário popular, não era só os discípulos, mas era todo mundo ali na época, tinha esse pensamento de que os ricos eram os mais abençoados. Mas aí, irmãos, é um erro que nós cometemos, nós temos a tendência de criar imagens e posicionamentos a partir da nossa visão limitada a respeito de Deus. Às vezes nós olhamos para uma pessoa, comparamos a vida daquela pessoa com a nossa e às vezes acreditamos que determinada pessoa, às vezes que nem seguidora de Jesus é mais abençoada do que nós. Mas isso é mero engano, irmãos. Medir as bênçãos de Deus sobre a minha família, sobre uma pessoa, baseada em materialismo, é o maior erro que a gente pode cometer. Deus não está preocupado se você é rico, se você é pobre, se você é de uma classe social diferente, se é influente ou não. A preocupação de Deus é se você anda com Ele. Os abençoados
aqueles que são abençoados para Deus são pessoas que andam com Ele, independente de bênçãos materiais, de conquistas e de coisas nessa vida. A gente precisa se arrepender dessa mentalidade materialista, que é o espírito da nossa época, de medir a bênção de Deus a partir daquilo que a gente conquista. Eu conquistei uma casa, eu conquistei um carro, eu conquistei o grande sonho da minha vida, e por isso Deus está comigo, está me abençoando. Isso daí não é sinal da bênção de Deus. O sinal da bênção de Deus é ter um coração alegre, que serve a Ele, e andar com Ele, sentir que Ele está com você. Isso é ser abençoado por Deus. Muitos de nós, irmãos, é uma tendência dentro das nossas, é uma tendência social e que está dentro da nossa igreja, porque fazemos parte da sociedade, de ter aquela mentalidade materialista, principalmente nós que somos pais. Muitas vezes os pais se empenham muito em mandar o filho para a faculdade, que o filho seja médico, engenheiro, que ele passe num grande concurso, que ele se dê bem na vida, e às vezes nós nos esquecemos do mais importante a respeito dos nossos filhos e dos nossos familiares, que é ele andar com Deus. Recentemente eu estive numa reunião e uma senhora, ouvi o testemunho de uma senhora que ela falava sobre os seus filhos. Um dos seus filhos tinha passado num concurso da aeronáutica, um concurso federal, e estava ali se formando como oficial da aeronáutica, ia ter um salário muito bom, e estava lá naquele concurso. A sua outra filha, ele tem 2 filhos, ela tem 2 filhos, um estava nesse concurso, a filha passou no Tribunal de Justiça, em um cargo muito bom também no Tribunal de Justiça, de um outro estado, e estava muito bem também financeiramente. E então naquela conversa ela disse: mas nada disso me importa a respeito dos meus filhos. O que me importa sobre os meus filhos é que eles estejam perto de Deus, é que eles andem com Deus. Se eles não andarem com Deus e tiverem tudo isso daí, para mim é mesmo que nada. Então, irmãos, essa mentalidade materialista de medir a bênção de Deus a partir daquilo que a gente possui, a gente precisa se arrepender dela e verdadeiramente pensar em andar com Deus e o que é a bênção de Deus. Então temos essa tendência de nos enganar a respeito de quem é bem-aventurado. Na verdade, a Bíblia nunca disse que ter bênçãos materiais no Novo Testamento é ser abençoado por Deus. Na verdade, Jesus disse: bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. Então, talvez nesse novo ano, tendemos a ter aquela reflexão sobre o passado e pensamos muitas vezes, talvez você seja um desses que esteja pensando: não deu muito certo o ano, os projetos falharam, eu pensei que as coisas iam dar certo e não deu, e talvez esteja triste por causa disso, um problema familiar, um problema financeiro, um problema de saúde, e talvez esteja achando que por causa disso Deus não lhe vê e você não é abençoado por Deus. Quero que você se arrependa disso e pense que Deus está conosco, independentemente das nossas dificuldades e das nossas condições. O mais importante é entendermos que precisamos andar com Ele, e a bênção de Deus está com aquele que anda com Ele. Em segundo lugar, irmãos, nos enganamos sobre o verdadeiro serviço a Deus. Depois dessa conversa que Pedro e os discípulos ali tiveram com Jesus a respeito de quem pode ser salvo, esse engano que eles tiveram: se os ricos não vão ser salvos, então quem é que vai ser? Então, depois disso, diz que Jesus fala para eles: então Pedro, tomando a palavra, versículo 27, então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será, pois, de nós? O segundo engano, irmãos, que eu vejo aqui é que nos enganamos sobre o que é o verdadeiro serviço a Deus, o que é verdadeiramente servir a Deus. Pedro estava pensando mais ou menos pela mesma lógica do jovem rico. O jovem rico chegou e disse: Jesus, o que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ele queria fazer alguma coisa. O sentido ali era o quê? Eu faço algo e Deus fica me devendo a vida eterna. Era barganha, troca com Deus. E Pedro estava com essa mesma mentalidade. Nós deixamos tudo. Eu deixei meus barcos de pesca, eu deixei minha família, eu deixei a minha empresa para seguir ao Senhor. E o que é que a gente vai ganhar? Ele representando ali os discípulos, porque os discípulos estavam com o mesmo pensamento. A lógica dele era essa: nós deixamos tudo, se
os ricos não são os mais abençoados, mas nós que deixamos tudo e estamos com o Senhor desde o começo, com certeza nós somos. Então, o pensamento de Pedro era a mesma lógica do jovem rico, era barganha, era trocar com Deus. E ele estava errado, irmãos, era engano, porque a gente não pode fazer nada para Deus de forma que Deus fique devendo a gente. Deus não deve nada a ninguém. Tudo que Deus nos dá, não é porque a gente fez algo para Ele, não é porque você vem para a escola dominical, não é porque você participa do culto, ou canta no grupo de louvor, vem pregar aqui, ou dá aula na escola dominical, que Deus lhe abençoa. Deus nos abençoa porque Ele é bom. Não é porque Ele deve nada a gente, não é porque você fez ou eu fiz alguma coisa que Deus vai me abençoar. Ele me abençoa porque Ele é bom. Deus não deve nada a ninguém, irmãos. Nós não podemos merecer aquilo que Deus nos dá. Ele nos dá porque Ele tem um coração bom e isso brota do seu coração bondoso, as suas bênçãos sobre nós. Por mais que nós façamos aqui nesse mundo, não merecemos o favor de Deus. É por isso que Paulo disse, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. É Deus quem nos dá pelo seu livre coração bom. Esse era o segundo engano, mas o terceiro engano que eu observo nesse texto é que nós nos enganamos em achar que Deus fica devendo algo a alguém. Como eu estava dizendo, Deus não deve nada a ninguém. Versículo 29, Jesus mostra que Deus paga aquilo que achamos que Ele nos deve. Veja o versículo 29, ele diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. No texto de Marcos, quando Marcos narra essa mesma história, ele diz, receberá 100 vezes mais aqui e por fim a vida eterna. Na época, seguir Jesus, muitas pessoas por seguir Jesus foram expulsos de casa, e perderam as suas posses para seguir a Jesus. Então Jesus diz, aqueles que deixaram essas coisas, perderam família, perderam parentes, por causa de mim, receberão 100 vezes mais. Muitos de nós tivemos que abandonar alguma coisa por causa do serviço a Jesus. E ele está confrontando o engano dos discípulos de achar que Deus ficava em dívida com eles. Ele está dizendo, Deus não deve nada a vocês. Você vai receber 100 vezes mais aqui, e por fim a vida eterna. 100 vezes mais como, irmãos? Vai ter 100 vezes mais mães para você. Se sua mãe lhe abandonou por causa do nome de Jesus, Ele vai botar outras mães no seu caminho. Se seus irmãos abandonaram você por causa de seguir a Jesus, Ele vai botar outros irmãos no seu caminho. Se a sua esposa lhe abandonou, como um colega de trabalho, recém-convertido, chegou no momento que a esposa dele disse a ele, ou Jesus ou eu, ele disse, eu fico com Jesus. Então, se acontecer isso, ele vai colocar outras esposas no seu caminho, receberá 100 vezes mais aqui, e por fim, a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo, Deus não vai ficar devendo nada a você, você vai receber aqui mesmo. A partir disso, irmãos, eu gostaria de trazer uma confrontação para nós. Nós, como comunidades de igreja, como igreja que somos, um grupo de irmãos que nos reunimos em nome do Senhor, como nós cumprimos essa profecia de Jesus com as pessoas que chegam para fazer parte da nossa igreja, com os nossos irmãos que estão em dificuldades, que precisa de uma mãe, o jovem que precisa de uma irmã, que seja a mãe dele naquele momento, ou dos nossos irmãos que precisa de um pai ali, que o pai abandonou, ou não tem mais pai, mas que nós podemos ser pai, irmãos, amigos dele na comunidade da igreja. Muitos irmãos nossos, às vezes, acabam andando sozinhos na caminhada, porque a gente não cumpre essa profecia de Jesus, que disse que ele receberia 100 vezes mais, e o lugar das pessoas receberem 100 vezes mais, é aqui dentro da nossa comunidade. Nós podemos ser mães, podemos ser pais, podemos ser irmãos, podemos ser amigos uns dos outros um pouco mais. Então, trago essa provocação aqui. E então, irmãos, quando Jesus termina de conversar com Pedro sobre isso e com os discípulos, ele conta uma parábola para demonstrar na prática
como deve ser o verdadeiro serviço a Deus. O assunto está relacionado. Jesus termina dizendo: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E depois dessa parábola, ele termina dizendo a mesma coisa: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Ele fala a mesma parábola, a mesma história. Ele está contando uma história só. Então, quando ele fala essa parábola, ele conta uma história de um dono de casa, um dono de terras, que chegou na praça ali em Israel, onde as pessoas que iam trabalhar, os trabalhadores diários, eles ficavam numa praça esperando serem contratados para o serviço. Levavam as suas ferramentas, enxadas, facão, aquilo que precisava para trabalhar, ficava lá na praça. Então vinham os donos de terra e diziam: vamos trabalhar comigo? Lá na minha vinha, tem que colher lá e eu vou precisar de vocês. Contratava as pessoas. E esse dono de terras aqui, esse dono da vinha, que vai procurar trabalhadores para a sua vinha, ele passa nessa praça, chama um grupo de 6 horas da manhã, que é quando amanhecia o dia, e fez um acordo. Observe bem, versículo 2, diz assim: e tendo combinado, observe essa palavra, tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Ele fez um acordo com essas pessoas de 1 denário. Chegou lá, chamou os trabalhadores, e os caras disseram lá: eu trabalho na tua vinha, mas por 1 denário. Disse: pronto, venha para a vinha por 1 denário. Isso é de 6 horas da manhã. De 9 horas da manhã, o dono da vinha chegou lá e disse: olha, vamos trabalhar na minha vinha. Chamou mais 2 lá. Mas ele, dessa vez, ele não disse quanto seria o salário. Disse que chamou para trabalhar e pagaria o que for justo. E o versículo diz que eles foram. Eles ouviram e foram. Eles não acertaram o valor. 1 denário era o salário do trabalhador de um dia. Um dia de trabalho, você recebia 1 denário. Então, esses trabalhadores não acertaram o valor com o senhor daquela vinha. Eles simplesmente foram, de 9 da manhã. De meio-dia, o dono da vinha voltou lá naquele lugar e chamou mais trabalhadores. E eles foram, não acertou salário nenhum, eles simplesmente foram. E depois de 5 horas da tarde, faltando 1 hora para terminar o serviço naquela vinha, ele chegou lá na praça e viu que tinha uns camaradas lá que não conseguiram arrumar emprego o dia inteiro. Estava lá. Então ele chegou, olhou para aqueles camaradas lá e disse: por que vocês estão aqui? Disse: não, ninguém contratou a gente. Ele disse: pronto, então vão também vocês trabalhar lá na vinha. E eles foram. Não acertou o salário, simplesmente foram. Aqui, nessa história, irmãos, a segunda lição que aprendemos é que o verdadeiro serviço é um serviço de confiança. Jesus conta essa história para ilustrar a atitude dos seus discípulos. O primeiro grupo fez um acordo de quanto deveria ganhar. Era como se ele estivesse dizendo a Pedro e aos discípulos: olha, vocês estão preocupados com o que vai ganhar. Vocês estão trabalhando pensando naquilo que vai ganhar. Se vocês trabalharem pensando naquilo que vão ganhar, vocês vão ter problemas no final, porque vocês vão se frustrar. Vocês vão querer o pagamento e vão receber. E no final vocês vão se frustrar. Porque outras pessoas que não trabalharem tanto como vocês vão receber a mesma coisa. Qual é o pagamento que Jesus disse a Pedro que ele receberia? 100 vezes mais aqui. Então, se você trabalhar só para o Senhor, somente pelaquilo que você vai receber 100 vezes mais aqui. O que Jesus queria dizer aos discípulos era que eles mentalizassem que a atitude deles para com Deus era uma atitude de débito, era como se eles fizessem e recebessem, e ali estava pago. Deus não tinha nenhum compromisso com eles, e essa era a atitude errada de se comportar. Então, Jesus queria que eles entendessem que o motivo para se servir a Deus não importa, no nosso serviço a Deus, não importa a quantidade do que fazemos, mas a intenção com que fazemos. Não importa a quantidade do que nós fazemos para Deus, mas o motivo por que nós fazemos. Por que Creuza é diretora da escola dominical? Por que Josa é diácono da igreja? Por que Ana Rosa trabalha com as mulheres cristãs? Por que você canta aqui no grupo de louvor? É mais importante o porquê você faz do que a quantidade do que você faz. É o que Jesus queria que os discípulos entendessem. Pedro,
e os discípulos não entenderam, eles estavam pensando apenas em serviço e recompensa. Jesus queria que eles entendessem que não importa a quantidade do que se faz, mas a intenção do coração com que nós fazemos. Ele ilustra isso a partir do último grupo. No versículo 4 ele diz assim: vocês vão trabalhar também na vinha, e eu lhes darei o que for justo. E eles foram. Não importaram-se com o salário, eles não acertaram salário com o Senhor como o primeiro grupo, eles simplesmente foram. O Senhor chamou e eles foram. Isso ilustra a nossa vida, irmãos. Jesus, ele está procurando pessoas para trabalhar na sua vinha, para trabalhar no serviço da igreja. A igreja, na verdade, é uma comunidade de serviço. A missão da nossa igreja é servir a Deus e a comunidade, e uns aos outros, e Deus nos chamou para isso, para o serviço, e a gente não precisa acertar salário com Deus, não precisa pensar naquilo que a gente vai receber. A única coisa que devemos fazer é o que Jesus ilustra aqui, com esse grupo, esse segundo grupo, é confiança em Deus que chamou, é confiança no Deus que chamou, na sua bondade e na sua graça. Aqueles homens, eles precisavam do salário que iam receber no final do dia. Tinha mulher esperando em casa, tinha os meninos esperando para comer. Eles precisavam daquele trabalho, mas eles não acertaram o valor com o Senhor. Eles simplesmente foram porque confiaram na graça e na bondade de Deus. E é assim que devemos servir a Deus. O nosso serviço tem que ser baseado na bondade e na graça de Deus, em confiança de que Deus é bondoso e que Ele tem um coração misericordioso para nos abençoar. Jesus queria que os seus discípulos aprendessem a servir da maneira correta. Em outras palavras, não importava se deixaram tudo para segui-lo, se foram os primeiros discípulos ou não, nada disso importa, porque a lógica de Deus é invertida. Lembra de que eu falei que os ricos eram os mais abençoados na cultura popular? Mas a lógica de Deus é invertida. Os que chegaram depois são abençoados primeiro, porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, o que importa é com o tipo de atitude que nós empregamos o serviço ao Senhor. Por isso, irmãos, precisamos ter cuidado na forma como nós vamos servir a Deus. Cuidado para que, como eu disse na história no começo, a gente não tenha trabalhado tanto, nos esforçado tanto, e chegar no final nós percebermos que foi tudo em vão. Se a gente fizer muito, mas fizer com as intenções do coração errada, nada daquilo que a gente fizer valeu. Então, precisamos sim servir a Deus. Deus tem chamado pessoas para servir na sua vinha, para servir na sua igreja, para servirmos uns aos outros, mas precisamos estar com o coração perfeito diante de Deus, um coração de serviço e de que confia na graça e na bondade de Deus. Eu quero encerrar com as palavras de um grande teólogo, comentarista do Novo Testamento, Meyer Perman. Ele diz assim: as palavras de Jesus indicam que um sacrifício não é garantia de recompensa. Tudo depende do espírito com que nós trabalhamos. Então, irmãos, precisamos refletir nas motivações do nosso coração. Está iniciando um novo ano, uma nova oportunidade de serviço a Deus e de servir a Deus, e precisamos estar com o coração agradável a Ele. Amém? Feche os olhos e vamos orar comigo por mais um ano de serviço. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade.